Eu te honro, eu te exalto por cada dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Ó Deus, eu me sinto tão abençoada nesse começo de ano, no comecinho desse primeiro mês. Eu me sinto tão abençoada em poder estar nesse altar. Falar o teu amor, ter essas pessoas comigo, fiéis, que não abrem mão de buscar a sua face. Nós podemos ver pessoas famintas e sedentas por mais. Isto é tão bom. Muito obrigada. Eu oro para que esse Espírito tome conta dos corações. Eu oro por um povo sedento, por um povo faminto, de uma vida diferente. Um povo que anseia essa vida abundante, essa construção poderosa. Viver com propósito, ter uma missão e se mover por ela. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as oportunidades que tem nos dado. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo, perdoa. Perdoa-nos, Senhor. Pecados que não temos nem consciência. Erros que nós nem sabemos que cometemos. Como disse o salmista, perdoa daqueles que têm consciência dos que não têm também. Perdoa-nos, passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre essa igreja, sobre o nosso povo. Passa do Teu sangue sobre cada templo, cada líder, e que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Visita o nosso povo em todo lugar, e que as pessoas sejam alcançadas com revelação. Abençoa o nosso povo. Abençoa cada pessoa que está nesse foco, nesse espírito. Famintas por mais. Derrama graça e unção sobre nós. Senhor, eu sempre digo que eu não tenho competência para estar aqui sem o Senhor. Não quero nada de mim, como acabamos de cantar. Eu quero que venha do alto, unção, inspiração, virtude, poder, direção. Eu quero unção, Senhor. Derrama unção. Passa do Teu sangue sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Setas demoníacas contra nós. Eu quebro em nome de Jesus todo laço que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu quebro em nome de Jesus. Repreendo os dardos malignos, as setas demoníacas, as armações demoníacas no mundo espiritual. Eu quebro em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal. Em nome de Jesus, toda força demoníaca. Eu quebro em nome de Jesus Cristo palavras contrárias, força maligna, laços e armadilhas, ciladas do inferno sejam quebradas em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. Toda obra do mal eu desfaço em nome de Jesus e amarro toda força maligna e lanço no abismo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre cada mente e cada coração. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. E oro pedindo graça, sabedoria, visão.
mente para entender e coração para receber. Inteligência, sabedoria, que as vendas caiam, que o argueiro seja tirado, passa colírio nos nossos olhos. Senhor, nós só podemos entender a sua palavra pelo teu Espírito. Então, aqueles que ainda dizem não entender, Espírito Santo, traga revelação, luz. Senhor, a tua palavra é luz. Ilumina os pontos escuros, os pontos cegos. Ilumina, Senhor, nós queremos ver. Tem misericórdia de nós queremos ver, nós precisamos ver. Ajuda-nos a ver o que nós estamos vendo. Ajuda-nos. Nós oramos por crescimento, por progresso. Ajuda-nos. Eu consagro tudo ao Senhor. E tomo posse, não de mais uma reunião, porque não estamos aqui para mais uma reunião. Nós temos hoje, nós temos agora. Essa pode ser a última. O arrebatamento pode acontecer agora, no final, eu não sei. Eu sei que eu só tenho hoje e agora. E eu peço graça, unção e poder para que essa reunião seja ímpar na vida de cada pessoa, um divisor de águas que traga clareza, entendimento, que possamos sair num outro nível, com entendimento amplo, que possamos, Senhor, sair daqui para viver uma realidade diferente, um novo tempo, num nível mais alto, num padrão, no seu padrão. Pensar usando a sua mente. Atingir esse padrão é para ir. Paulo disse que estava caminhando para atingir e nós precisamos. Ele tinha um alvo e nós precisamos ter esse alvo. Crescer dia após dia no Senhor. E eu quero sair daqui mais crescida, começar por mim. Eu preciso desse culto, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa reunião, eu preciso desse momento, eu preciso dessa oportunidade. Eu não sei, Senhor, se todos têm a consciência da necessidade que temos, mas eu tenho. E eu oro para que todos tenham a necessidade do Senhor. Porque eu estou aqui, porque eu preciso. Eu preciso, meu Deus, tanto quanto cada pessoa que aqui está. Por isso, olhe para nós, com grande poder e derrama graça, unção, inspiração e poder. Assuma o controle desse trabalho, porque só tem sentido se estiver aqui, Espírito Santo. Te amamos muito, obrigada por tudo. Coloca teus anjos aqui conosco e Espírito Santo, tome os nossos corações. Toma o controle e dirige em tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Bom, deixa eu ler isso aqui. Primeiro a Crônica 17:7. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe, ou como diz na NVI, soberano do meu povo de Israel. 1 Samuel 13:14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Atos 13. Mas Deus removeu Saul
e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa. Aqui nós vemos o Senhor falando a respeito de Davi, por que ele foi escolhido? Qual foi o critério de Deus para escolher Davi? O tempo todo foi o coração. Davi foi escolhido pelo coração. Nós sabemos que suas ações não foram perfeitas, mas o seu coração, sim. Era um homem capaz de obedecer a Deus, independente da dificuldade ou da dor. Não foi uma pessoa que buscou um lugar fácil. Aquele lugar que muita gente acaba ficando. Aquele lugar fácil, um lugar teoricamente sem pressão, mas não existe, porque se você não paga um preço, você vai pagar outro. Todo mundo paga preço, você só precisa ver que preço que você está pagando. Alguns pagam o preço para chegar onde podem e devem, e viver essa vida abundante que nós falamos ontem. Outros pagam um preço por não se moverem, ou por se moverem apenas por necessidade. Que nós falamos do nível de consciência, a consciência da formiga, que se move por um pote de mel, um pote de açúcar. Você muda o açúcar de lugar, o mel, ela acompanha. O cachorro, pela manipulação, pela intuição. Você chega, ele faz gracinha, você dá um afago, dá comidinha. Aí eu faço o que você quer e dá o que eu quero. Mas nós somos orientados pela palavra de Deus a termos a consciência do Espírito. E a nos movermos por propósito, por missão. Isso revela um nível de maturidade. Isso significa que, quando dói, eu não paro. Eu não paro porque está doendo. Eu continuo. A dor não me faz parar, já que eu me movo por missão. E isso é muito, muito importante, e é definidor, porque o rei que foi ímpar, e que nós acabamos de ler, que Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador, que Deus concedeu a Israel, conforme a promessa. Olha que honra. Jesus, um dos descendentes de Davi. Davi não foi uma pessoa que agiu como a maioria. Não porque ele tinha alguma coisa que os outros não tinham. Ele simplesmente decidiu perseguir o padrão certo. Ele tinha fome e sede por Deus, e isso fazia com que ele se movesse por algo maior que apenas uma necessidade. E ele foi escolhido pelo coração. O critério de Deus foi o coração.
Vamos lembrar um pouquinho de Pedro. E eu continuo aqui. Você encontra um Pedro que por um período, aquele período em que ele estava com Jesus, ele era o extrovertido, o falante, e que revelava ser cheio de si mesmo, mas ele não se via. E ele acreditava ser uma pessoa que ele não era. Você vê Pedro indo até Jesus, quando Jesus fala que vai à cruz, e ele vem e fala, não, o senhor não vai, o senhor não pode. E o senhor diz, para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, você entende as coisas de homens. E isso é verdade. Na verdade, ele estava sendo usado pelo mal para impedir Jesus de seguir. Mas por que o mal teve poder sobre ele? Porque o mal só entra onde tem uma abertura. Porque, na verdade, ele estava tão cheio dele mesmo, orgulho e o ego. Pedro passou anos da vida dele sendo um amante de si mesmo. Ele amava a sua própria vida mais do que qualquer outra coisa. Mas ele não via assim. Ele era um cego. Quando ele disse, Jesus disse, hoje todos vocês vão me abandonar. Ele disse, eu não. Os outros também disseram, não. Mas ele disse, não, de jeito nenhum, eu morro pelo Senhor. Você olha aquela frase, eu morro, sou preso, aconteça o que for, eu passo. A gente vê que ele era tão cego que ele não se conhecia e ele achava mesmo que era daquele jeito, que ele era aquela pessoa corajosa. Mas nós vemos que ele se movia muito pela aprovação. O ego tinha muito mais poder sobre ele. Jesus disse, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3. Nunca. Pois bem, quando Jesus foi preso, você vê imediatamente todos fugindo. Pedro ainda pegou, e você vê, como pode alguém, diante de um pequeno exército, pegar uma espada e cortar a orelha de alguém? E depois negar. Ele estava diante de um pequeno exército. Então, o que fez ele agir ali diante de todos? O ego. O ego. A aprovação. Você vê que quando tem plateia, há um ímpeto para fazer algo. Jesus é preso. Jesus ali corrige ele. Quem usa a espada vai viver pela espada. Conserta a orelha do Malco. Pedro continua acompanhando. E aí, uma serva. Ah, você é um deles. Outro, o seu falar denuncia. Por causa do sotaque. Os galileus tinham um sotaque característico. E ele, não. E o outro vem, não. E outro, não. E o galo cantou. E ali as fichas caíram, ele saiu. Uma humilhação. Ele negou o Senhor. Ele não negou 1 nem 2, ele negou 3 vezes. E uma delas lançou maldições. Quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão lá,
o anjo falou, ó, vá dizer aos seus discípulos e a Pedro. Aquilo foi uma luz. Quer dizer, porque tudo levava a crer, está fora. Mas olha o Senhor insistindo, lutando, trabalhando por uma pessoa. Naquela pesca em que o Senhor tinha ressuscitado, Ele aparece, faz o café da manhã, fala com eles. E depois vai falar com Pedro, e ali aquilo é muito interessante. Ele faz 3 vezes, 2 vezes ele pergunta para Pedro, tu me amas? Só que ele usou a palavra amor no grego, ágape, que é o amor capaz de morrer, incondicional. E Pedro repetia que ele amava, mas era o amor filéu. Era um amor, mas de irmão, não capaz de morrer. Na 3ª vez o Senhor usou, tu me amas, quando ele entristeceu, usando a palavra filéu, amor filéu. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele estava dizendo exatamente para o Senhor, eu te amo, mas não para morrer, para me sacrificar. Nas 3 vezes o Senhor disse para ele, vá cumprir com a missão, vai cuidar das minhas ovelhas. Quer dizer, independente disso, você vai. E deu esperança a ele. E disse, ó, vai chegar um tempo em que essa intimidação, esses seus medos, não vão mais existir. Ele usou uma expressão, vai chegar o tempo em que você vai estender a mão, vão te levar para onde você não quer. Ele estava falando da maneira que ele ia morrer. E que ele ia chegar nesse nível de morrer por Jesus, de amar Jesus a esse ponto. Ali, quando ele admitiu, que foi a primeira vez que ele admitiu quem ele realmente era. Eu te amo. Ele parou de se gabar, de depender da aprovação, da plateia, da imagem, do ego. Ali era um homem quebrantado. Ali tinha um coração quebrantado. Eu te amo, mas não para morrer pelo Senhor. O Senhor vai cuidar das minhas ovelhas. E vai chegar um tempo que você vai vencer essa intimidação. E você vai me amar o suficiente para morrer por mim. E a história diz que quando chegou, aliás, nós já lemos na Bíblia, em Atos 12, quando ele está lá preso, condenado à morte, que os anjos foram lá tirá-lo, o anjo foi lá tirá-lo. Ele estava dormindo, ele estava totalmente em paz. E mais tarde, ele morreu por Jesus, e a história diz que ele, quando foi para ser assassinado, ele não quis ser executado, ele não quis ser crucificado da mesma maneira que o Senhor. Ele disse, não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que o meu Senhor. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, o Senhor disse, você vai chegar nesse nível. Vai caminhando. Vai chegar. Porque agora ali tinha um homem com o coração quebrantado. Vai chegar um momento que esse medo vai desaparecer. Porque o Senhor ali encontrou agora um homem quebrado. O coração já não era o mesmo. Mas ele precisou passar por muita coisa. Ter uma queda terrível. Para ter consciência de quem ele realmente era. E então, quando ele foi sincero pela primeira vez, ele reconheceu quem realmente ele era e o que estava dentro dele. E ele falou, então, vai. Agora eu posso trabalhar com você de verdade.
Porque enquanto você amar mais a sua vida do que a Deus, você nunca vai conseguir viver tudo que você poderia viver. Quando Jesus estava no Getsêmani, na prensa, Getsêmani quer dizer prensa de azeite. Você sabe que a aflição dele era tão grande que ele suou gotas de sangue. Ali ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja a sua. Quer dizer, está doendo, está difícil. Mas eu te amo mais do que a mim. Eu amo mais fazer a sua vontade do que a minha. Esse é o padrão. Está difícil, está doendo, estou suando sangue. Mas que seja feita a sua vontade. Eu te amo mais do que a mim. Eu amo mais o Senhor do que a minha própria vida. Pedro cometeu todos esses erros porque ele amava mais a vida dele do que a Deus, do que a Cristo. Quando ele dormiu na prisão, ele já amava mais a Cristo do que a ele. Quando ele morreu pela fé, crucificado, cabeça para baixo, ali, aquele medo, aquela intimidação, que fazia com que ele agisse de forma covarde, precipitada e tudo mais, não existia. Aquilo não existia mais. Não era mais o ego que prevalecia, o orgulho, o amor à sua vida. Agora ele amava mais a Deus, mais a Cristo, do que a ele. A maioria não consegue ir além. Primeiro porque até hoje não tem discernimento de si mesmo. E ama mais a si mesmo, mais a sua própria vida do que a Cristo. Somente quando nós rompemos e realmente passamos a amar mais a Cristo do que a nossa própria vida, é que agora, eu não sou mais dominada pelo ego, pelo orgulho. Vai num caixão, aponta uma arma para um defunto, ele não vai nem piscar para você. Vai mexer com morto, porque é exatamente isso. Nós precisamos morrer completamente para tudo isso e viver para Cristo. Aí acabou. Você não tem mais aquele cuidado, aquele medo pela sua vida, porque agora a sua vida está escondida em Cristo. E se a sua vida está escondida em Cristo, você então não teme. Você vai temer o quê? Você está vivo em Cristo e morreu para todas as outras coisas. Então não tem mais essa intimidação. O que vai te intimidar? O que Paulo disse? Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Você vê que Paulo vivia exatamente assim. Eu amo quando eu leio aquela passagem que diz: eu estou indo para Jerusalém, não sei o que me espera, só sei que o Espírito me alerta que prisões e tribulações. E ele ia. Imagina você recebendo uma mensagem do Espírito Santo. Você vai, mas é cadeia e açoites que te esperam lá. Ah, eu não vou não. E ele continuava. Ia para um lado e para o outro. E para onde ele se movia? Cadeia e açoite.
para onde ele ia. E por que acontecia? Porque ele ia. Ele não tinha medo da dor, ele não se movia por nenhuma outra coisa senão missão. Tem uma missão. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Se estou vivo em Cristo. Se morro, morro em Cristo. Ele usa uma expressão fortíssima. Não me importo com a minha vida desde que eu cumpra com o propósito que a mim foi designado. Apenas quando Pedro, ele se esvaziou e o ego deixou de ter aquele poder sobre ele. E ele agora deixou de amar tanto a vida dele e passou a amar mais a Cristo do que a si mesmo. As intimidações terminaram. Porque eu vou ter medo do quê? Se eu vivo, vivo para Cristo. Se morro, morro em Cristo, então. Do que estou com medo? Estou com medo do quê? Se eu estou vivendo, sei que Ele vai cuidar de mim. E se eu morrer, sei que vou com Ele. Então, o que vai me amedrontar? Me parar? Me intimidar? Quem está entendendo? A herança está à nossa disposição, nós falamos ontem sobre isso. Mas, o que nós lemos? Que uma criança não é muito diferente do servo, na questão da herança, porque ela é dona da herança, mas não pode desfrutar, não pode gerenciar. E aí o Senhor deixa isso bem claro a nosso respeito. Nós somos herdeiros da herança, dessas promessas, dessa vida abundante. Mas criança não pode tomar conta da sua própria fortuna. Ela pode ser herdeira de um império, mas ela não pode. E o que a Bíblia deixa claro? Então, que um bebê espiritual, uma criança espiritual, nunca vai viver a sua herança, nunca vai poder gerenciar a sua herança, administrar a sua herança. Ela é herdeira, você é herdeiro, eu sou herdeira. Mas se eu for uma menina na fé, uma criancinha na fé, se eu viver como uma criança, com imaturidade, com infantilidades, eu sou herdeira, mas não posso desfrutar. Eu não vou poder desfrutar. O tempo todo o Senhor está trabalhando para nos levar para um nível, para um padrão alto. Cada vez mais para um padrão mais alto. O padrão do crente não pode ser um padrão baixo, que é o padrão desse mundo. Tem que ser um padrão alto. E significa não viver mais por sentimentos, ser dominado por emoções. Viver distraído, olhando para a direita, para a esquerda. Olhando para trás. Nunca deixa o passado. Nunca tira o velho para Deus botar o novo. Chega no Evangelho e só remenda. Pega o tecido novo para remendar coisa velha. Pega vinho novo e agora quer botar num odre velho. E está arrebentando. Nunca para trabalhar os pontos que são necessários. Para fazer as mudanças que são necessárias. E Deus nos experimenta. A prensa de azeite chega para todo mundo passa pela prensa. Jesus passou pela dele e foi aprovado. Pedro passou, não foi. Teve que viver uma situação terrível, ser quebrantado, entender as coisas, ver o que não estava vendo, para começar essa caminhada
que foi progressiva. Então, isso é muito importante. Se você quer um grande ano, a promessa é incrível. Mas nós não podemos mais aceitar estar no mesmo lugar. O que eu li ontem? O que está lá em Hebreus 5, 6. O escritor aos Hebreus dizendo, vocês se tornaram lentos para aprender. Eu tenho que ensinar o basicão para vocês. Eu tenho que dar leitinho para vocês. Vocês estão num patamar de serem mestres e ensinar outras pessoas. Mas vocês continuam sendo crianças, apesar de terem recebido todas as oportunidades. E vocês deveriam estar ensinando outras pessoas. Vocês estão nos princípios elementares. Vocês se tornaram lentos para aprender. E isso você não pode aceitar para você. Porque senão sua vida trave em algum lugar. Um crente imaturo não assume responsabilidade. Vai culpar sempre alguém e arrumar sempre uma nova desculpa, uma nova justificativa. Não vai se posicionar, mas vai se colocar como muitas vezes uma vítima, um injustiçado. Isso tudo revela a imaturidade. Eu não dou condições para Deus fazer mais na minha vida. Na casa do Jessé, ele tinha muitos outros filhos com aparência, com 3 faziam parte do exército de Saul. 7 deles, os 7 passaram por Samuel. E Deus disse, não. Não é esse, não é esse, não é esse. O critério que Deus usou ali foi o coração. Porque Deus, Ele está em busca. Você pode não ser perfeito, e não é, e eu não sou. Nossas obras não são. Mas o nosso coração tem que ser. Quando eu falo coração perfeito, é a intenção e a motivação de acertar. É quando eu faço as coisas com a intenção e a motivação de acertar. Não existe nenhum outro sentimento a não ser de acertar. Eu quero acertar. É isso que a palavra ensina para todos nós. Davi queria acertar. A intenção dele era acertar. Ele queria agradar a Deus. E você vê que ele revela isso, um amor maior por Deus do que por ele mesmo. Nós vemos aqui, eu li para você que ele foi tirado do curral, de trás das ovelhas. Porque quando Deus encontra o que Ele quer, não importa onde essa pessoa está. Lembra que Ele pega uma pessoa do lixo e põe nas alturas? Não importa. Qual é o critério de Deus para promover uma pessoa? O que Ele encontra dentro dela. A fé dela, a verdade no íntimo. Nós vemos aqui, nas 2 situações, quando Saul não se submeteu, não cumpriu com as ordens, o Senhor fala, o seu reino não vai, por Samuel, não vai permanecer. O Senhor procura um homem segundo o seu coração, porque
ocupou, eu te dei. Era o Senhor dizendo assim, Saul, eu te pus aí. Mas você não é capaz de me obedecer. Eu vou em busca de alguém que é capaz de me obedecer. Eu quero quem é capaz de me obedecer. Eu não estou em busca do perfeito. Eu quero alguém que tem o desejo maior de me obedecer, de me agradar. Aquele diz, ó, rasgou de você. Hoje o reino de Israel entregou alguém que é melhor que você. Quem é melhor? Para o Senhor falar, alguém que é melhor. Quem que é o melhor? Aquele que é capaz de obedecer. É esse aí. Paulo conta a história e fala que, ó, o Senhor removeu Saul. O Senhor tirou Saul. E colocou em seu lugar Davi. O homem que ele disse, um homem segundo o meu coração. Fará tudo que for da minha vontade. É isso que Deus quer. Ele vai fazer a minha vontade. É uma pessoa que tem capacidade de me obedecer. E mais, Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel. Veio de Davi. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Vá observando, olha isso aqui. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, ninguém até então. Isso é uma das coisas que eu acho incrível. Ele era menino ainda. Tinha um rei que estava em batalhas, um exército, gente que estava em treinamento. Ninguém tratou Golias de filisteu incircunciso. Essa frase é de Davi. Todo mundo olhava para o Golias como um monstro, uma barreira intransponível. Davi, que tinha uma visão e um relacionamento com Deus, então ele tinha uma visão diferente das coisas. Ele olhou para ele e não chamou, esse é o Golias, ele tratou, esse é o filisteu incircunciso. Ou seja, esse cara não tem aliança com Deus. É assim, ó, peraí, eu sou crente, ando com Deus, tenho aliança com Deus. Esse cara levantou contra mim, ele não tem Deus, ele não tem aliança com Deus, ele não tem a proteção de Deus. Quem vai vencer a guerra? Quem vai vencer a guerra? É o que falta num monte de gente. Quantas vezes você se deparou com uma situação e que você teve a oportunidade de olhar igual Davi? Peraí, eu ando com Deus. Eu pago um preço. Eu tenho aliança com Deus. Esse sujeito não tem. A minha vida é para Deus. Esse sujeito vive um outro tipo de Deus. O Deus dele é outro. As escolhas dele são outras, os costumes dele são outros, o padrão dele é outro. Deus está com quem? Com quem que ele está? Ele está comigo. Morreu um assunto. Quando você vê, olha a maneira em que ele, olha a forma, olha o olhar, olha a visão. É tão simples, mas a gente não vê. Ninguém, aliás, não, a gente não. Uma nação inteira não viu. Ninguém chamou o Golias de filisteu incircunciso. Davi chega e diz assim, não, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?
Ele disse para os caras que tinham acabado de se esconder quando Golias apareceu a segunda vez para afrontar. Que por 40 dias ele aparecia 2 vezes no dia e afrontava, e afrontava. E o que o exército de Israel, junto com Saul, fazia? O que eles faziam? Eles corriam e se escondiam. Davi chega, vê aquilo, ó o exército, corre e esconde. Ele vira e fala assim, mas quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quem é esse cara? Deus não está com ele. Deus está com a gente. Por que vocês estão fugindo? Você parou para pensar se você, em todas as situações que você já se encontrou aí, já coisas que vieram contra você, você enxergasse como Davi, peraí, esse incircunciso aí, esse cara aí não tem aliança com Deus? Você não busca Deus, não tem relação com Deus. Eu tenho relação com Deus, o que eu estou temendo? Não tenho que temer nada. Aí ele chega para Saul e fala assim, vocês não têm que temer. Eu vou lutar contra ele. Saul diz, que isso, rapaz, você não pode, ele é guerreiro desde os 5 anos de idade, que ele começou a ser treinado. Isso é um monstro, uma máquina de matar, a arma letal dos filisteus. Você não tem competência para isso. Ele disse, deixa eu te contar uma história. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando aparece um urso, aparece um leão, e pega uma ovelha, eu vou atrás dele, e enfrento, acabo com eles, tomo a minha ovelha e sigo o meu caminho. Esse vai ser mais um. Essa era a visão dele. Porque ele tinha total confiança de que ele tinha uma relação com Deus, um relacionamento com Deus. Então Deus estava com ele. Deus não estava com o leão, Deus não estava com o urso, Deus não estava com o filisteu, incircunciso. Ele é incircunciso, quer dizer, ele não tem aliança com Deus. Quando se fala incircunciso, está falando de alguém que não, na velha aliança, não tinha aliança com Deus. Os que tinham aliança com Deus eram os circuncisos, os circuncidados. Esse cara não tem aliança com Deus. E Davi estava falando do quê? Do que ele sabia, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia o que Deus tinha falado para Abraão, ele sabia que Deus não era Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O pai da nação de Israel ouviu de Deus, estou fazendo uma aliança com você eterna, inquebrável, com você e com seus descendentes. Ele era um descendente. Essa aliança foi feita para mim, eu estou dentro dela. Ele conhecia a lei, e o Senhor falou, na lei de Moisés, ninguém vai resistir a vocês. Falou para Josué, ninguém nunca vai resistir a vocês. Nós sabemos que quando Israel, às vezes que Israel teve perdas, fracassos, foi por conta da condição espiritual. Aí está a resposta. Quando o espiritual caminha bem, sua vida secular, que na verdade essa história de secular e sagrado é conversa, para nós cristãos tudo é sagrado, porque quando você está lá no seu trabalho, é um cristão que está lá, e tem que fazer de forma santa, como a palavra ensina, e onde você estiver. Então, quando o espiritual vai bem, tudo vai caminhar bem. Mas se o seu espiritual não caminha bem, não está a sua vida alinhada com Deus, é onde você começa a ter problemas. Gente, é tão simples que eu não entendo como algumas pessoas podem complicar tanto. É tão simples assim. Tudo é uma questão de alinhamento espiritual. Quando falta esse alinhamento, significa que a coisa está em desordem, onde fica tudo bagunçado. E Deus não vai operar nisso.
Davi tinha a consciência que ninguém tinha. Esse cara não tem aliança com Deus. O que vocês estão aí? Deus não pode ser com ele. Deus é com aqueles que ele fez uma aliança. Mas você vê que quando uma pessoa não está alinhada com Deus, e Saul não estava, não tem segurança. Por isso ele se escondia. O problema chegou, ele corria, porque ele sabia da condição espiritual dele. Quando você vê uma pessoa fugindo das coisas, você pode ter certeza que a consciência que ela tem de que ela não está alinhada. E aí ela acaba sendo intimidada pelas situações. Davi não foi intimidado, enquanto todo mundo estava sendo intimidado. Porque faltava esse alinhamento, esse relacionamento com Deus. Que faz com que você tenha confiança, você crê, e você se sinta o quê? Seguro. E você continua a sua vida. Olha quanta segurança. Bom, mas eu quero voltar para a questão do coração, que, deixa eu terminar de ler isso aqui. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Você vê que ele não colocou uma possibilidade. Ele disse, ele me livrou, vai me livrar de novo. Como é um deles. Isso para mim, esse incircunciso, esse filisteu incircunciso, é como um deles. Mas aqui, o que eu vejo de tão interessante é que, e é para onde eu quero voltar, coração. O Senhor escolheu Davi pelo coração. Esse foi o critério. Ele era capaz de obedecer. Ele foi lá no curral. Naquele momento as ovelhas eram mais importantes que ele. Porque aquele trabalho era trabalho de servo. Do empregado da casa. E o pai dele botou o filho caçula. Então as ovelhas tinham mais importância do que ele. Tanto que a Bíblia diz, de trás das ovelhas. De dentro do curral. Era onde ele estava. Porque Deus analisa a gente e nós somos testados, como Saul foi, e não passou nos testes. É a prensa do azeite. Quando passa pela prensa do azeite, não aguenta. Jesus aguentou. Pedro não. Saul não. Não passou num teste. Aí, Deus olha e vê um rapaz honrando, amando, respeitando, num nível tão alto, as ovelhas fedorentas. Ele pensou, isso não tem a ver com o que você tem ou não tem. Eu tenho pregado bastante sobre isso. A Bíblia diz, se fosse fiel no pouco, no muito eu te coloco. Não tem a ver com o que você tem ou não tem. É igual eu falo, dinheiro. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Porque se você não sabe lidar com o que você ganha, Deus pode dar a você 10 vezes mais, que você ainda vai ficar devendo. Porque não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Quando você não sabe lidar com as finanças, não importa quanto você venha ganhar. Isso é um problema que está lá e você precisa lidar com ele, você precisa lidar com aquilo. Porque o problema não está em quanto você ganha. E eu posso te afirmar isso, porque eu lido com gente há muitos anos.
Não importa quanto uma pessoa ganha, é quanto ela gasta. Se ela ganhar 1.500, ela diz, eu vivo endividada porque eu ganho 1.500. Acredite, eu já vi gente que ganhava pouco mais no salário mínimo. Crescer, crescer, crescer. E começar a tirar mais de 30 mil e fechar no vermelho. O problema não está na quantia enquanto você ganha. Se você não sabe viver dentro desse limite dos seus 1.500, você não vai saber viver em 10, 15, 20, 25, 30. Porque isso é uma questão interna. É muito mais profunda do que valores, quantia. Se você não sabe viver dentro desse limite, você não vai saber viver em limite nenhum. Porque você vai conseguir esticar as coisas de tal maneira e provocar gastos e etc. Porque é um problema que está dentro de você. E se isso não é tratado, não importa quanto Deus te promova e te confie, você sempre vai ter problema nessa área. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E precisa entender isso. Senão é uma grande perda de tempo. A gente precisa trabalhar com inteligência, com sabedoria, porque é o que a palavra de Deus nos ensina o tempo todo. Se você não faz no lugar em que você está, e diz assim, não, se eu tivesse mais, se eu tivesse numa outra posição eu faria. Não, você não faria. É igual as pessoas dizem assim, se eu tivesse um carro eu iria para a igreja. Não, você não iria. Porque quando uma pessoa quer fazer algo, ela faz. Quando aquilo é importante para ela, ela faz. Quando aquilo está dentro dela, ela faz. Independente, ela encontra um meio. O que eu disse para você? Que as pessoas falam dos políticos, mas os políticos são a média do povo. Esses caras que hoje, o que muda é o poder. Eu sei que eu já falei bastante sobre isso, mas vamos lembrar um pouquinho. O que muda é o poder. Hoje, ele comete delitos, alguns grandes, porque ele tem um poder maior. Mas ele não chegou lá e agora ele está cometendo delitos. Ele chegou lá com esse caráter. Ele cometia pequenos delitos. Ele já não era íntegro em várias coisas, ou em algumas coisas, não sei. Só que o poder dele era pequeno, ou quase nada. De repente ele passa a ter um poder maior. Então ele faz coisas maiores. Quem rouba 10, rouba 100. Rouba 1.000, rouba 10 mil. Se tiver oportunidade, rouba 10 milhões, 30 milhões. Porque está lá. Está lá. Não é uma coisa que apareceu do nada. Isso está lá. Nunca foi lidado. Agora essa pessoa tem mais poder. Então ela faz mais estrago. Se você não faz no pouco, você não vai fazer no muito. Se você faz no pouco, você faz no muito. Seja para o bem, seja para o mal. Isso não é a palavra da Cleo. Isso é a palavra de Deus. E assim, tem suporte para isso em toda parte. É o que é. Então, se nós não formos fundo, em busca das coisas que estão enraizadas, e nos determinarmos, com a ajuda do Espírito Santo, a trabalhar essas coisas, é onde você ouve crente dizer assim, eu não sei, Deus não é uma maldição, mas a Bíblia diz que maldição sem causa não pega, se pega porque tem uma causa.
Então a pessoa, ela fala, não entendo, minha vida é de altos e baixos, minha vida não sei o quê. Porque Deus é um Deus amoroso, Ele responde a oração. Você crê, você está buscando, Ele te levanta. Mas aí se você não muda o padrão, você vai repetir a história. Repetir o padrão. E você vai ter o resultado de novo. Exatamente assim. Quantas vezes eu vi Deus dar chance para a pessoa, ontem ainda disse isso para alguém, uma coisa é você cair do primeiro andar, outra coisa é você cair do 10º. Quantas vezes eu vi Deus erguer uma pessoa, e aquilo era um teste, para ver como ela ia usar aquela oportunidade, aquela honra, aquela promoção. E é Deus dando oportunidade, mas também tratando, porque quanto mais você for, isso é muito sério. Quanto mais alto, maior a sua queda, e maior a vergonha, e maior a humilhação. Então, se eu não trabalho aqui, eu não posso estar acima da minha cabeça. Como é que eu vou estar acima da minha cabeça? Fazer uma coisa que não está aqui. Que não existe aqui. Porque eu não trabalho o que eu preciso trabalhar. E passo a minha vida enxugando gelo. Dando murro em ponta de faca. Gemendo. Porque eu continuo indo a lá Pedro. Na força, na minha força. E eu quero fazer as coisas andarem e funcionarem na minha força. E não entendo que é pela força do Espírito. E vai chegar um momento que eu não vou poder sustentar isso. Chegou um momento, não, eu morro pelo Senhor, eu faço, aconteço. Negou o Senhor 3 vezes, ele não conseguiu sustentar aquilo. Porque aquilo não estava lá. Eu posso falar uma coisa, mas se ela não estiver aqui, eu não vou conseguir sustentar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não vou conseguir. Ela precisa estar aqui. Ela precisa existir dentro de mim. Se não existe aqui, não vai existir aqui. Eu posso até, vou na força do meu braço e vou tentar, mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir sustentar aquilo. Porque aquilo não existe. Não tem raízes. Lembra da parábola do semeador? Que uma das sementes que caíram, onde tinha as pedras e não sei o quê, elas foram abafadas e morreram porque elas não tinham raízes. Então eu preciso estar enraizada na palavra, alicerçada, e eu preciso arrancar pela raiz tudo aquilo que até hoje não funcionou. Quando as pessoas falam tanto da maldição hereditária, é claro, existem os demônios familiares, mas foi dado a mim e a você o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então eu tenho que tratar de escolhas hereditárias, decisões hereditárias, porque se eu decido manter o padrão do meu pai, é uma escolha minha. Porque eu tenho livre arbítrio, a livre escolha. Eu conheço a história dos meus familiares e eu decido repetir a história deles.
Mas a pessoa não diz assim, eu decidi repetir a história deles. Simplesmente, elas continuam trabalhando com a mesma cabeça, com o mesmo padrão, que está lá dentro. Mas agora eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu tenho uma nova natureza, e eu tenho que acreditar nisso. Eu recebi a mente dele, e eu tenho que acreditar nisso. E eu preciso conduzir a minha vida dentro deste padrão, desta mentalidade. Fazer as minhas escolhas com base no meu Pai Celestial e não nos meus pais naturais. Agora eu tenho um outro padrão, um padrão alto, que não tem como dar errado. Quando dá errado é porque eu não segui esse padrão. Eu não fiz as minhas escolhas com base nessas direções. Eu vim para Cristo, mas continuo pensando da mesma maneira. Eu anuncio para o mundo que eu sou crente. Está no meu Face, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu carro, propriedade, Jesus, presente, Deus. Mas eu continuo pensando do mesmo jeito. É só embalagem. O conteúdo é o mesmo. Eu penso do mesmo jeito. Decido a minha vida da mesma maneira. Mas Jesus vai fazer. Porque Ele disse que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Ele vai. Sim, Ele vai. Na vida daquele que crê no que Ele falou. E alinha a vida ao padrão dele. O resto é conversa fiada. Quantas vezes eu venho nesse altar e falo para você, não adianta, e eu amo pregar vitórias e eu prego, mas não adianta eu chegar aqui com o meu triunfalismo e não ensinar para você os caminhos. Eu estou sendo injusta com você. Deus vai fazer, Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Depende. Poder fazer, Ele pode. Ele tem o poder de fazer. E eu estou disposta a me colocar na posição de receber? Eu creio nisso e eu estou cooperando para isso? Então nós não podemos criar uma fantasia na nossa cabeça. Eu já preguei bastante, tem uns cultos meus que falam sobre fantasiar as coisas. Eu botei na minha cabeça que vai acontecer sem que eu tenha que me mover como eu devo me mover. É o que Jesus falou, não se engane e não se deixe enganar. Jesus ama a nossa vida, ama a nossa alma. Eu venho aqui, e olha, eu amo tanto cada alma que o Senhor me dá. E eu luto, porque é um desejo que sai das minhas entranhas. De colocar o entendimento, que cada um entenda. E não viva uma fé fajuta, burra, estúpida, tola. Sem resultado. Gente, eu ando com Cristo há muito tempo. E a quantidade de cristãos sem vitória, derrotados, que eu encontrei. É uma coisa inacreditável, não dá para aceitar. Que uma pessoa sai do mundo derrotada, vira crente e continua derrotada. Não muda.
Mas quando você chega perto, e essa mesma pessoa que não tem vitória na vida, vive no modo sobrevivência, você entende, ela tem a consciência da formiga, do cachorro, mas não tem do espírito, não trabalha com a mente do espírito. E ela continua, ela tem a embalagem de crente, mas ela tem o conteúdo, é o mesmo. O que está lá dentro não mudou. Ela ainda pensa da mesma maneira, por isso que ela resolve a vida dela, conduz a vida dela da mesma forma. Fora do padrão que vai levá-la a esse resultado poderoso de vitória. Então, quando Deus olhou para Davi e viu que esse rapaz era capaz de arriscar a vida dele por uma ovelha, ele disse, espera aí, imagina o que esse menino vai fazer se eu der a ele mais poder. Se ele arriscou a vida dele por uma ovelha, o que ele não vai fazer pela minha nação, pelo meu povo? Tanto que a Bíblia diz que o Senhor ergueu Davi por amor a Israel. Ele tinha tanto amor por Israel, que ele deu Davi para Israel. Olha que coisa forte, ele amou tanto um povo, uma nação, que ele disse, é esse o cara. Porque se esse sujeito enfrenta leão, enfrenta urso, para salvar uma ovelha, quando ele tiver mais, está dentro dele, o que ele não vai fazer por uma nação, por pessoas? E Deus não estava errado, porque ele nunca está. Aquilo estava lá dentro. Foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. O diligente prosperará. Ele era diligente no cuidado das ovelhas. Trabalho de empregado que o pai dele botou ele, porque aquilo era trabalho de servo. Os servos faziam aquele trabalho. Vai ver se os outros filhos faziam. Os servos faziam aquele trabalho. E o pai dele deu para ele. E o trabalho do empregado, dos escravos, de servo, ele fez com diligência, com excelência. Quando Deus viu que ele era capaz de honrar algo considerado tão pequeno, tão insignificante, arriscando a própria vida, ou seja, ele amou mais aquelas ovelhas do que a sua própria vida. E claro, que isso é uma alegoria que a gente leva para Cristo. Ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Jesus, descendente de Davi, amou mais as ovelhas, mais a nós, do que a ele. Mais o propósito de Deus, o plano de Deus, do que a sua própria vida. Quando Davi arriscou a vida dele, enfrentando o leão, enfrentando o urso, ele estava dizendo, eu amo mais essa ovelha do que a minha própria vida. Ele se movia por propósito. A consciência era do Espírito. E então Deus foi lá no curral tirar o cara que arriscava a vida dele por uma ovelha. Estava lá dentro. Aquilo estava lá. Se ele era capaz de arriscar a vida dele por uma ovelha, o que ele não ia fazer tendo muito mais? E foi o que ele fez. Ele foi um grande líder. Defendeu Israel e cuidou daquele povo. Que o próprio Deus disse, levantei Davi, meu servo, por amor a Israel. Eu amei tanto Israel que eu dei Davi para eles como líder. Porque você sabe que de tempos em tempos, Deus dava ao povo o líder que o povo merecia. Cada um tem o líder que merece.
tem um mentor que merece. Quando aquele povo rejeitou Samuel, Deus disse, e pediu um rei, estava rejeitando, Deus disse, está me rejeitando, porque fui eu que dei Samuel. E aí o Senhor falou, vou dar o rei que vocês querem, mas ele vai exigir isso e isso de vocês. Israel gemeu naquele tempo, mas era a liderança que Israel merecia. E então chegou o momento de Deus mudar as coisas. E então, por amor à nação, pela aliança que ele tinha feito com Abraão, ele deu Davi. O cara que cuidou tão bem de ovelhas, honrou tanto que estava sobre a liderança dele, o comando dele, que ele amou mais do que a própria vida e arriscou a vida dele por ovelhas. Mais tarde você vê aqui, nessa passagem, mais uma vez ele arriscando a vida dele por toda a nação, porque derrotar o filisteu incircunciso era livrar Israel daquela humilhação. E ninguém teve coragem para isso. Mas ele tinha, porque aquilo estava lá. Porque existia algo maior dentro dele, porque ele queria, ele buscava. Você vê pelos salmos que ele estava em busca. Eu li para vocês no domingo retrasado, alguns salmos de Davi, e alguns deles lindos, e um ele diz, eu deito na cama, fico acordado pensando em ti a noite inteira. Ele era apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está aqui. O homem segundo o coração de Deus. Samuel disse, olhou para Eliabe, esse é o cara, tem cara de rei, tem tamanho de rei, tem tudo. Ele se parecia com Saul. Na altura e enfim. E aí Deus disse, não, você está enganado. Eu vou te mostrar que o meu critério é profundo. Não é raso assim. Você vê até onde os seus olhos podem alcançar. Te faltou discernimento. E olha que era um homem experiente. Eu não escolho por aparência, eu escolho pelo coração. Não é nenhum desses. Ah, mas esse aí, acho que esse aí não pode ser não, porque está lá cuidando das ovelhas. Não, então vai chamar. Ninguém senta para comer enquanto não chegou. A hora que o menino entra, ruivo, a Bíblia diz de boa aparência, não fala que ele era bonitão, fala que ele era baixo, de aparência gentil. O Senhor disse, é esse o homem. Ele não tinha cara de rei. Quem olhava para ele não enxergava tudo isso que as pessoas buscam. Mas Deus que conhece o interior, sabia que aquele rapaz, quando ninguém estava vendo, ninguém viu ele lá enfrentar o leão por uma ovelha. Ninguém viu ele lá enfrentar um urso por uma ovelha. Não tinha plateia. Era um senso de integridade, seriedade, responsabilidade que o consumia. Ninguém estava vendo. Ele podia dizer, que se dane, uma ovelha, eu vou arriscar minha vida por uma ovelha, é um leão, olha para um leão, pega os documentários, vai ver um leão. Deve ser, você enfrenta um leão. Mas ele tinha uma responsabilidade tão grande. E ali ele mostrou para Deus que Deus podia confiar muito mais nas mãos dele. Porque lá no curral, de trás das ovelhas, sem plateia, esquecido, ele foi diligente.
ele foi responsável. Ele honrou aquele pouco, o trabalho de servo, de escravo, de empregado. Isso não é forte? Sei que desejas a verdade no íntimo, Davi disse, e no coração me ensinas a sabedoria. Você tem que lembrar disso. Deus deseja a verdade no íntimo, ou seja, tem que haver verdade aqui. Não hipocrisia, não mais ou menos. Tem que haver verdade. Ensinas, no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me. Olha a oração dele. Purifica-me com enxofre e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. É isso que eu quero. Amo isso que ele fala no 10. Cria em mim um coração puro. A oração dele, eu quero um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu não quero ser um cara oscilante. Dividido. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu quero a tua presença e quero ser cheio do Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Senhor, eu quero um espírito pronto para te obedecer. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. É isso que o Senhor quer de mim. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento. Mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E ainda no Provérbios 26, 3, diz assim, o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Queridos, quando você não trabalha o que tem que trabalhar aqui, você vai continuar trabalhando com uma mente tola. E aí o que acontece quando você não segue esse caminho, esse ensino? Deus é obrigado a botar o quê? Um freio. Você não vê que tem gente que nunca... É sempre um problema, é sempre uma situação... Porque não tem jeito. A pessoa precisa de freio. Ela não aprende. Não sejam como cavalo burro que não tem entendimento. Ó, não tem entendimento, não entende. Não vou mais por esse caminho. Não vou mais fazer isso aqui. Isso aqui não vai dar certo. Gente, eles não têm entendimento. Por isso que eles precisam de freios. Mas nós temos entendimento. Mas se você agir como cavalo ou jumento, como alguém que não tem entendimento, vai ter sempre um freio na sua vida. Sempre alguma coisa te travando. Você vê, muitas são as dores dos ímpios. Quando um crente age como ímpio, as dores dele não cessam. As dores não cessam. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E aí, em Provérbios... Diz, o chicote para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. Você vê que tem gente que não para de apanhar na vida. E você tem que tomar uma decisão. Em 2020 eu vou parar de apanhar. E eu não quero mais vara no meu lombo. Chega de vara no lombo. Ponto final para isso. Eu não aguento mais levar varada no lombo. O tolo não para de apanhar. É uma surra atrás da outra. É uma surra através da saúde, através do financeiro, através da família, através de mais isso, é mais vergonha, é mais isso, é mais aquilo, é surra que não acaba mais. Por quê? Porque é tolo. A mente é tola.
Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Vamos juntos? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aí ele fala que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Mãos limpas, minhas ações precisam ser justas, corretas, honestas, íntegras. E coração puro. Eu preciso ter mãos limpas. E eu tenho que ter um coração puro. E parar de buscar socorro e auxílio no lugar errado. Como ainda tem muito crente que a vida é buscar auxílio e socorro no lugar errado. Move céu e terra. Céu e terra. Para ir buscar auxílio no lugar errado. Eu fico olhando, tá na cara. Quando uma coisa é bagunçada, você tem que manipular situações, você tem que... Deus não está nisso. Quando Deus está numa coisa, a coisa flui. Se Deus tiver que fazer e abençoar uma situação, aquilo vai ser pela graça dele, aquilo flui. Eu não vou precisar ir lá manipular situações, isso, aquilo. E tem gente que a vida é fazer isso, não aprende. Está sempre recorrendo ao lugar errado, à coisa errada. E por fim tem um resultado errado. Ele, essa pessoa que tem mãos limpas e coração puro, receberá bênçãos do Senhor. Que é o que todo mundo quer. É o que eu quero. Eu quero ser abençoada. Eu quero as bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, e lhe fará justiça. Assim, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face. Ouviu isso aqui? Não busca a tua mão. Busca o quê? A tua face. Não busca a tua mão. Está escrito o quê? Busca a tua face. Não está escrito busca a tua mão. Está escrito busca a tua face. Assim, ó, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó. Porque tem um grande número que ainda busca a mão de Deus. Não busca a face do Senhor. Quando você busca a face do Senhor, as mãos dele vão estar abertas. Quando você o busca em primeiro lugar, quando você busca um relacionamento, quando você busca agradá-lo, é o que Josué e Caleb disseram. Tudo que temos que fazer é agradar a Deus e Ele nos coloca na terra. Eu busco a Deus, eu agrado a Deus e Deus me abençoa. E as bênçãos me perseguem. Isso é bíblico. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Paulo disse para Timóteo, meu filho, o objetivo desta instrução é o amor, que procede do quê? De um coração puro, uma boa consciência, ou uma consciência limpa, depende da tradução, e de uma fé sincera. Então, ó, Timóteo, ó, esse é o caminho, meu filho. Coração puro, boa consciência e fé sincera. Meu filho, coração puro, boa consciência. Você não traz sua consciência. E essa consciência, a nossa consciência é o Espírito Santo. Que vem e está dizendo, não. Eu preciso de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Chega de fé fingida. Chega de enganação. Pois assim diz o alto e sublime, quem vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu habito lá nas alturas, mas eu também habito num coração quebrantado, sincero, puro. Os olhos do Senhor estão em toda parte, em
toda parte, observando atentamente os maus e os bons. De que lado eu estou? Ele está me olhando. Mais que isso, Ele está olhando para o meu coração, que é a sede dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha vontade. É a sede. A minha vontade tem sido para Ele? As intenções e motivações estão alinhadas com a vontade dEle? Davi foi escolhido pelo coração. Se você quer um grande ano e quer ir longe, você precisa se mover por propósito. Você tem que deixar entrar esse entendimento que, independente de estar doendo, você vai ficar onde tem que estar. O seu coração tem que ser o coração que agrada ao Senhor. Um coração puro. Um coração sincero. Um coração que tem verdade. Verdade no íntimo. Capaz de amá-lo mais do que a sua própria vida. De ir contra a sua própria vontade por amor a Ele. Queridos, o Deus que encontrou Davi lá atrás das ovelhas, lá no curral, porque os olhos dele estão aí, por toda a terra, está olhando para nós. Ele quer nos entregar a herança, Ele quer nos honrar. Ele quer confiar nas suas mãos, Ele quer te levantar, Ele quer levantar todos nós, Ele quer nos abençoar, porque está aqui, Ele libera a bênção. Ele quer fazer. Tudo que você tem que fazer é crer no que você está aprendendo. Decidir, a Bíblia diz em Efésios, defina a sua mente. Tem que parar com essa coisa, então, sabe, eu estou mudando, assim, eu estou indo aos pouquinhos. Não. Ou entra ou não entra. Ou entra ou não entra. Ou entrou, ou você não está dando lugar para entrar. Não é assim que funciona. Ou entra ou não entra. Se você diz, não sei, acho que eu não estou pronto. Você não está pronto para quê? Para fazer o que é certo? Então você nunca vai estar. Porque você só tem hoje. Você tem agora. E você está recebendo direção hoje, agora. Isso aqui não tem complicação. Está muito claro. É simples. Deus quer um coração de verdade. Sincero. Que é dele. E que honra, independente de onde está, faz o que é certo. Do que tem, faz o que é certo. Honra o que tem. É fiel onde está. E então, Ele te leva. E não há limite para Ele erguer uma pessoa. Não há limite. Eu recebo a palavra e defino a minha mente. Bom, eu estou aprendendo, é isso, está definido. Assim vai ser. Eu saio daqui para viver assim. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração.
Fala com o Espírito Santo. O que você tem para falar com Ele? Volta a ouvir essa palavra. Dê a Deus o que você sabe que Ele está direcionando você. E Deus vai fazer na sua vida. Mas não vai acontecer do nada. É preciso uma ação. Lembra que a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu creio e não ajo. Ora por mim, ó, abençoa a minha vida. Queridos, podemos abençoar e orar. Mas decisões precisam ser tomadas para a construção de uma grande vida. Em nome de Jesus Cristo. Decisões precisam ser tomadas. Eu não posso, e você sabe, continuar na mesma direção, a mesma mentalidade, as mesmas escolhas, esperando que Deus vai fazer diferente. A hora é agora. Vamos começar bem. Vamos dar a Deus, vamos efetuar as mudanças. Não seja uma pessoa de coração duro, mas seja flexível, sensível ao Espírito. Tudo que Deus nos direciona a fazer, Ele nos dá graça, Ele nos favorece, Ele nos unge, Ele nos dá poder para fazer. Você não precisa temer, tudo que tem que fazer é tomar a decisão e Deus vai te ajudar. Fala com o Espírito Santo. Eu falei bastante, agora você precisa ter um momento com o Espírito Santo, falando com Ele. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero isso para mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, eu quero, me ajuda. E renova um espírito inabalável. Me ajuda, Senhor. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. O teu espírito. Eu quero estar totalmente submissa ao Senhor. Não retires de nós o teu espírito. Eu quero viver uma vida de verdade, Senhor. Eu quero administrar a minha herança. Eu quero viver essa vida abundante. Eu quero me mover com propósito. Eu quero a consciência do Espírito. Eu quero usar a sua mente. Me ajuda, Espírito Santo. Dá aquilo que o Senhor quer de mim. Abra o seu coração. Você veio aqui, uma fé te trouxe aqui. Aproveita esse momento
para dizer: Espírito Santo, homem segundo o coração de me ajuda. Deus. Eu quero ser. Eu quero em 2020 Eu quero ser. viver uma vida diferente. Eu quero ir para outro nível, eu quero um outro padrão. Segundo o coração. Eu quero resultados diferentes, Senhor. Eu quero ser. Eu quero viver isso tudo que eu leio na Tua Palavra. Me ajuda, Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Alguém capaz de obedecer, que te ama mais do que a mim mesmo. Ó Espírito Santo, eu oro pedindo a Tua presença na vida de cada pessoa, tomando cada mente e coração. Eu não sei o que ainda bloqueia, impede e dá clareza, entendimento, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor ama cada vida que aqui está. E mandou essa palavra porque o Senhor quer fazer. Porque eu sei que tem pessoas aqui com a vida muito bagunçada, que parece que não tem nem por onde, não sabe nem por onde começar muitas vezes. Escolhas erradas. Situações que parecem perdidas. E aqueles que não é falta de igreja, não é nem falta mais de palavra, é falta de uma decisão, Senhor. É falta de comprometimento, é falta de entrega. E eu oro para que todas essas algemas caiam, essas correntes sejam arrebentadas, esses grilhões sejam arrancados da vida dessa pessoa. Esse espírito religioso saia em nome de Jesus. Esse espírito emocional, essa cegueira, saia em nome de Jesus agora. Todo bloqueio na mente dessa pessoa, tudo que escraviza essa mente, cega o entendimento, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, limpa mentes, limpa corações, troca corações, dá um coração puro para cada um de nós. Senhor, santifica-nos na verdade. Essa é a reunião do melhor da terra. E começa dizendo: se quiserdes, se ouvirdes, se obedecerdes, vocês vão desfrutar do melhor desta terra. O Senhor tem o melhor desta terra. É bíblico, está escrito, e se está escrito acontece. O Senhor tem o melhor, o melhor, o melhor desta terra. Uma vida abundante que transborda. O Senhor tem para todo aquele que crê. Se a pessoa crer e se colocar debaixo dessa submissão, se eu fosse totalmente submissa ao Senhor, deixar o Senhor controlar e seguir as suas direções, não tem erro. Oh Deus, queima cada vida que aqui está, do alto da cabeça à planta dos pés, e liberta. Que ela saia daqui com uma mentalidade renovada, um coração puro, capaz de obedecer, um coração sedento, faminto por te agradar, porque o Senhor manda essa palavra, dando a garantia: eu vou fazer. Você pode estar atrás das ovelhas, você pode estar no curral, se você crer e se submeter a mim, eu vou te levantar, eu vou te promover, eu vou te honrar, eu vou tirar você disso, eu vou te restaurar, eu vou te restituir, eu vou mudar, eu vou reescrever sua história. Tudo que você tem que fazer é se submeter. É o que o Senhor está dizendo.
Davi foi escolhido pelo coração. Ele amou aquilo que estava aos cuidados dele. Ele honrou. Ele cuidou bem daquilo que estava ali. E o Senhor pôde colocá-lo em muito, mas muito mais. E eu não tenho dúvida que o Senhor manda essa palavra para dizer, não importa onde cada um está hoje, como essa pessoa chegou hoje, se ela ouvir a sua voz, o Senhor vai promovê-la, o Senhor vai erguê-la. Tudo que ela tem que fazer é se colocar à sua disposição. Ainda que hoje tudo pareça muito difícil, ela não pode olhar para isso. Ela simplesmente tem que confiar e dar um passo de cada vez. E em cada passo o Senhor vai ajudá-la. Ela não tem que focar nas dificuldades, ou nas coisas que ela tem que deixar ou não, mas sim em buscar a sua face. E o Senhor vai ajudá-la. E quando ela menos perceber, ela vai ter andado tanto, caminhado tanto, e vivido já a diferença. Oh, Espírito Santo, eu só posso ir até aqui. Mas o Senhor pode tomar cada coração e mudar e transformar de forma radical. O Senhor pode renovar mentes e tocar nesse coração profundamente. E é isso que eu peço. Que nenhum saia da mesma maneira. E que ela se levante com espírito forte, determinado, a ser uma pessoa totalmente renovada, um coração puro. Sair daqui para viver de uma forma diferente. E começar a obter resultados completamente diferentes. Eu abençoo a vida dela, a família, os sonhos, os projetos. E eu não tenho dúvida que se ela permanecer e prosseguir nessa direção, de agora em diante, a vida dela vai ser de glória em glória. Nunca mais de altos e baixos. Nunca mais de estagnação. Ela vai sair do modo sobrevivência e vai começar a viver a vida abundante. Porque isso é prometido, isso é garantido. Não é promessa de homem, é promessa sua. Continue falando, direcionando, discernindo, clareando, iluminando. Fortaleça, Senhor. Põe ela num nível alto. Esclareça. Continue falando, que ela possa ouvir a sua voz, Espírito Santo. Eu tomo posse de um novo tempo para cada um. Um coração puro. Mãos limpas e coração puro. Diligência onde está. E então, a tua bênção será derramada, como está escrito aqui. E não há limite para o Senhor abençoar uma pessoa. E eu sei que hoje o Senhor está nos abençoando grandemente. E nos levando para um nível de crescimento, progresso. E quando a gente cresce, a gente te agrada. E a gente revive. Porque o progresso nos mantém vivos. E essa palavra está nos levando a progredir. Porque quando nós entendemos o que espera de nós e nos posicionamos, o Senhor se manifesta com grande poder. Muito obrigada, Senhor. E agradeço pelo resultado e os testemunhos que vamos colher. Te amamos de todo o coração. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber os nossos vídeos, programa Mudança de Vida, Levante-se, cultos e muito mais. Tudo isso aqui. E não esqueça de compartilhar com seus amigos.